estamos aqui para glorificar a Deus por essa oportunidade, amém? Amém. Ontem nós estivemos ali na igreja com o círculo de oração e eu comentei com as irmãs que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós saímos de casa para adorar ao Senhor, muitas lutas aparecem. Eu lembro do meu pai. Antigamente, quando nós íamos para a igreja, quando eu era criança, ele estendia a roupa sobre a cama, 4 horas da tarde já, se preparando, porque ele dizia que o inimigo era duro e ele tentava atrapalhar o crente para vir para a igreja. E louvado seja Deus, porque nós estamos aqui, né, meus irmãos? Para adorar e não estamos aqui em vão. Deus tem resposta para nós nessa noite, amém? Você crê que Deus pode falar conosco? Amém. Então vamos ler um texto bíblico no livro de 2 Reis, capítulo de número 22. Vamos ler apenas 2 versículos da palavra de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 22. Apenas 2 versículos da palavra do Senhor. Todos encontraram amém? Amém? Amém. Estão acordados? Amém? Amém. Glória a Deus. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Antes de trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, gostaria de dizer para os irmãos aquilo que Deus me toca nesse momento, que é sobre promessas. Deus, Ele sempre nos faz promessas. A cada um de nós que estamos aqui, Deus nos fez um chamado. Deus tem um propósito especial na vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Tem pessoas que pensam que um chamado é simplesmente a pessoa que está na frente para pregar, a pessoa que está na frente para cantar. Mas Deus nos chama de formas diferentes. Cada um tem um chamado especial. Talvez o seu é para interceder, talvez o seu é para visitar, talvez o seu é para ser um missionário, para pregar a palavra de Deus em outros lugares ou até aqui nessa cidade. E Deus, quando nos faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele nos faz. Eu me lembro que alguns anos atrás Deus me fez promessas. Desde muito criança na igreja, eu lembro que aos 9 anos de idade, em um culto de domingo, o pastor Vicente estava cantando o hino Alvo Mais Que a Neve. E de uma forma sobrenatural eu senti a presença de Deus. A minha mãe se lembra sempre, diz: Marília, você se lembra de quando o pastor Vicente estava cantando Alvo Mais Que a Neve, você sentiu a presença de Deus? E eu lembro daquilo que Deus me prometeu. E hoje eu vejo muitas dessas promessas se cumprindo na minha vida. Eu vejo a mão de Deus estendida sobre a minha vida. E hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus é um Deus que cumpre promessas. Deus faz milagres, faz muito além. E se você acreditar, se você agarrar essa promessa, Ele vai cumprir na tua vida também. Amém? Estou falando baixinho, meus irmãos. Eu acordei hoje com dor de garganta muito grande. Então os irmãos me perdoem pela minha voz que está um pouquinho baixa. O capítulo que nós estamos, meus irmãos, 2 Reis, capítulo de número 22, vai falar sobre a história de um menino chamado Josias. Toda criança vai saber sobre a história de Josias. Foi um menino que foi lhe dada a responsabilidade de ser rei aos 8 anos de idade. Eu me lembro que quando criança na escola dominical, foi a primeira figurinha que eu ganhei. Foi a foto de Josias. Eu não sei se hoje continua sendo assim, mas quando criança a gente ganhava algumas figurinhas grandes na escola dominical. E a primeira dela que eu ganhei foi Josias. Está pregado no guarda-roupa da minha mãe até hoje, a foto de Josias, que eu era encantada que essa criança de 8 anos de idade começou a reinar. E todo mundo conhece a história de Josias, pelo que eu entendo. A igreja é de conhecimento dos irmãos sobre esse texto que nós acabamos de ler. O capítulo de número 22 fala que este menino de 8 anos de idade foi-lhe dada a responsabilidade de reinar sobre Judá, de reinar sobre Jerusalém. A Bíblia nos diz no capítulo anterior, no capítulo de número 21, meus irmãos, que ele era neto de um homem chamado Manassés e era filho de um homem chamado Amon. A Bíblia nos diz que Manassés foi um dos piores reis que já existiu em Israel, em Judá. A Bíblia nos diz no capítulo anterior, no capítulo de número 21, que ele, uma certa vez,
pegou o seu próprio filho, lançou dentro de um caldeirão e queimou vivo para adorar outros deuses. A Bíblia nos diz que Manassés foi o pior rei que Judá já teve. O seu filho Amon também era um homem muito ruim. A Bíblia nos diz que durante anos, Manassés ele reinou sobre Judá. O capítulo de número 21 diz que mais de 50 anos este homem reinou em Judá. E a Bíblia vai nos dizer, eu acabo pensando também, meus irmãos, que o povo poderia até se questionar. Como pode um homem tão ruim, durante mais de 50 anos, reinar sobre o povo de Deus? E eu aprendo com a Bíblia Sagrada que Deus vê todas as coisas. Deus estava vendo que este homem chamado Manassés estava fazendo aquilo que era errado, aquilo que não agradava ao Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus permite que esse homem Manassés reine durante muitos anos. Mas chega um determinado momento em que Deus puxa a corda e o momento de Manassés acaba. E eu aprendo com esse texto bíblico que Deus tudo vê. Nada que está em oculto fica por muito tempo em oculto. Deus sabe, Deus vê todas as coisas. Aquilo que eu não consigo ver, Deus está vendo. E a Bíblia nos diz que ele tem um filho chamado Amon. Esse filho também é muito ruim mesmo. Que a Bíblia nos chega a dizer que ele é tão ruim, mas tão ruim que nem os empregados dele aguentam mais ele. E aí eles entram em comunicação e acabam matando Amon. E Amon é pai desse menino chamado Josias. Estou fazendo uma introdução para nós entendermos aquilo que nós vamos aplicar nessa noite, meus irmãos. O capítulo de número 22 diz que Josias, filho de Amon, desse rei ruim, desse rei que reinou apenas durante 2 anos, lhe é imposta agora a obrigação para Josias de reinar. E a Bíblia nos diz que Josias tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. O que eu, Marília, fazia quando eu tinha 8 anos de idade? Eu não lembro. Tem pessoas que com 8 anos de idade não sabem nem ler. Imagine um menino de 8 anos de idade, agora lhe é dada a obrigação de reinar sobre um povo. Você imagina um menino de 8 anos de idade reinando? O versículo nos diz que ele tinha 8 anos de idade, só que ele tinha uma mãe chamada Jedida. E eu aprendo com esse texto que Josias só conseguiu reinar porque ele tinha pessoas que estavam ao seu lado para o auxiliar. Deus nos deu pessoas. Deus sempre vai enviar alguém para cuidar de nós. Mesmo ele sendo um menino pequeno de 8 anos de idade, Deus tinha enviado os sacerdotes. Deus tinha enviado a sua mãe, no versículo de número 1, Jedida, para o auxiliar. Existem pessoas, meus irmãos, que são anjos disfarçados, que Deus enviou para cuidar de nós. Existem pessoas que Deus enviou para nos auxiliar no momento difícil, no momento de crise, no momento de dor. Josias não estava sozinho. O versículo diz que ele reinou com 8 anos de idade, mas não foi porque ele era muito inteligente, porque ele tinha pessoas que estavam do seu lado para dizer: Josias, esforça-te, vai em frente, Josias, você consegue, você é pequenininho, mas eu estou aqui, Josias, do seu lado para te auxiliar. Aleluia. Quantas pessoas no decorrer da nossa vida estenderam a mão para nós quando ninguém mais tinha estendido? Quantas pessoas nos ajudaram em momentos difíceis, que nos ajudaram, que nos acalentaram, que estenderam a mão para nós quando ninguém mais estendia? Então seja grato pelas pessoas que Deus colocou no seu caminho. Seja grato pelas pessoas que Deus enviou para cuidar de você. Alguns anos atrás em Paulínia, assim que nós chegamos, é de uma cidade diferente, são pessoas diferentes, é outra cultura. E nós chegamos ali sem pessoas próximas para estar aquele período de adaptação. E nos primeiros meses sempre é mais difícil estar longe de pai, de mãe, em outro lugar. E eu lembro que eu passava por um momento difícil, um momento de adaptação em Paulínia. E eu estava triste, e eu orei ao Senhor de manhã. E eu lembro que eu falei assim: meu Deus, eu não vou nem orar pedindo isso que eu vou pedir agora para o Senhor, porque é simples demais, porque é pequeno demais. A gente acha que algumas coisas a gente não precisa pedir para Deus porque é muito simples, é muito pequeno. Só que Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele sabe de todas as coisas. E naquele dia eu orei ao Senhor e disse: Senhor, tu sabe aquilo que eu estou
passando. Tu sabe da minha necessidade. E à noite, no mesmo dia, numa segunda-feira, a irmã Érica, uma mulher abençoada, chegou na minha casa e trouxe resposta para a minha oração. E eu glorifiquei a Deus porque eu entendi que Deus sempre vai enviar pessoas para cuidar de nós. Aleluia. Quantas pessoas não passaram no seu caminho e estenderam a mão para você? Quantas pessoas já não estiveram do seu lado te ajudando quando ninguém mais queria te ajudar? Deus chama a nossa atenção nessa noite para dizer: seja grato pela pessoa que está do teu lado. Seja grato pelo pastor da igreja. Seja grato pelas pessoas que Deus enviou para cuidar de você quando ninguém mais estava. Deus envia pessoas para cuidar de nós. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele só conseguiu reinar com essa idade porque ele tinha uma mãe, ele tinha sacerdotes que estavam ali para o auxiliar. Quantas pessoas que vivem hoje, meus irmãos, de ingratidão, que dizem: não, ninguém me ajuda, ninguém me visita, ninguém me auxilia, eu não tenho ninguém por mim, se não for eu, ninguém vai fazer por mim. Mas quantas pessoas que já nos auxiliaram. Então que nós sejamos gratos todos os dias pelas pessoas que Deus enviou para cuidar de nós. Deus enviou pessoas para cuidar de mim quando eu estava lá em Paulínia, me adaptando, começando, e as pessoas estiveram do meu lado para dizer: esforça-te, vai em frente. Esse é o Deus que nós servimos, que envia pessoas para cuidar de nós e nos ajuda todos os dias com a sua mão poderosa. Que nós vivamos uma vida, meus irmãos, de gratidão a Deus pelas pessoas que Deus enviou para cuidar de nós. Eu sou grata pelo meu pai, pela minha família, pelos irmãos que estão aqui orando, intercedendo por outras pessoas. E isso é o que a Bíblia nos diz: quando existem pessoas que estão do nosso lado, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Amém. Josias conseguiu reinar porque tinha pessoas do seu lado para o auxiliar. O versículo diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e ele andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Eu acabei de falar para os irmãos que ele tinha um pai chamado Amon, e ele tinha um avô chamado Manassés. Só que o versículo de número 2 me diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e ele andou no caminho de Davi. Quem era o seu pai, meus irmãos? Era Amon. Mas o versículo bíblico diz que ele andou no caminho de Davi. E o versículo é claro em dizer que andou no caminho de Davi, o seu pai. Mas o seu pai não era Davi, o seu pai era Amon. O que eu aprendo com esse texto bíblico? Josias pegou os bons exemplos e ele tomou para si. Josias olhou para a sua família e ele disse: olha, na minha família não tem gente que preste. O meu avô foi o pior rei que já existiu em Israel. O meu pai, com apenas 2 anos do seu reinado, foi morto. Foram homens cruéis, foram homens ruins. E o texto diz que ele tomou para si exemplos bons de pessoas que fizeram aquilo que agradasse ao Senhor. Deus está falando conosco nessa noite porque Deus falou comigo. E Josias andou segundo os caminhos de Davi, o seu pai. Ele tomou bons exemplos, ele rompeu com tradições. Existe um ditado que diz que filho de peixe, peixinho? Filho de peixe, peixinho? Josias olhou para o seu pai, olhou para o seu avô e disse: eu não vou ser igual a eles. Eu posso ser quem eu quiser que Deus seja para a minha vida. Nós podemos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Talvez na nossa família, talvez ao nosso redor existem maus exemplos e muitas pessoas olham e dizem: não vou ser crente por conta de fulano, não vou ser crente por conta de ciclano. Mas Deus sempre vai ter o seu remanescente. Deus sempre vai ter homem e mulher de Deus na terra. Deus sempre vai olhar para alguém e vai usar e vai abençoar, e nós podemos nos espelhar nessas pessoas. Josias olhou em volta e viu que não tinha ninguém. Josias, ele olhou em volta e viu que tinha Manassés. Ele viu que tinha Amon, que eram pessoas que não serviram a Deus. Mas ele tomou, por exemplo, a Davi. E o texto diz que ele olhou para Davi como seu pai. Ele olhou para Davi, tomou Davi como exemplo, que
nós venhamos a olhar em volta e tomar os bons exemplos, nós podemos ser aquilo que Deus quer para a nossa vida. Deus, meus irmãos, muda a história. Aleluia. Deus muda a história. Deus muda os caminhos. Quem sabe as pessoas olhavam ao redor e diziam assim: Josias, esse menino de 8 anos de idade vai ser igual ao seu avô. Josias, esse menino que vai reinar, vai ser igual ao seu pai Amon. Porque eles foram ruins, então Josias também vai ser ruim. As pessoas olhavam em volta, talvez questionavam, dizendo: não tem jeito para esse Josias. O Josias não vai obedecer a Deus. O Josias não vai servir a Deus, porque a sua família não tem ninguém que serve a Deus. Mas Deus olhou para Josias e disse: esse vai ser diferente. Aleluia. Esse vai ser sal e luz da terra. Esse vai brilhar. Esse vai mudar a história. E a Bíblia nos diz que Josias foi o último rei bom até o exílio babilônico. Que Deus nos desperte para olharmos em volta e vermos bons exemplos e tomar como exemplo as pessoas que estão obedecendo a Deus. A Bíblia nos diz que Josias olhou em volta. Manassés não era um bom exemplo. Amon não era um bom exemplo, mas ele disse: eu vou andar no caminho de Davi, o meu pai. Porque no caminho de Davi vai existir prosperidade no meu governo. Vai existir vitória no meu governo, meus irmãos, porque não existe vitória longe de Deus. Mesmo diante dos problemas, mesmo diante das adversidades, nós nunca conseguiremos vencer se nós não tivermos Deus do nosso lado. Existem pessoas que estão do lado de fora, que estão ganhando um mundo, que estão tendo riquezas, que estão tendo bens materiais, e quando vão dormir de noite, quando colocam a cabeça no travesseiro, não tem sono, precisam tomar remédios. Mas Deus nos chama a atenção nessa noite e está nos dizendo: a vitória verdadeira só vem de Deus. Aleluia. A vitória verdadeira só vem do Senhor. Não adianta ter bens, não adianta ganhar um mundo, não adianta ter fama, mas a verdadeira vitória, o verdadeiro bem que nós temos é estar na presença de Deus, é estar com o Senhor. Aleluia. E é andar no caminho de Davi, porque no caminho de Davi tem vitória para você. No caminho de Davi tem sucesso de Deus para você. É neste caminho, é nessa estrada que nós vamos receber do Senhor as suas maravilhosas promessas. É neste caminho que nós vamos receber as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós falamos de bênção, nós não falamos simplesmente de bênçãos materiais. Quem quer conquistar as coisas, trabalhe, que Deus abençoa da mesma forma. Nós estamos falando da bênção que vem do céu espiritual. Que é ter Jesus conosco todos os dias, nos alimentando, nos ajudando. Josias entendeu: não adianta eu andar no caminho de Manassés. Não adianta eu andar no caminho de Amon, porque vai ser de perdição, porque vai ser de sofrimento. Mas se eu andar no caminho de Davi, o meu pai, eu vou vencer mediante todas as circunstâncias, porque a maior vitória é estar com Deus. Aleluia. A maior vitória é estar com Deus. Mediante todos os problemas, Deus estará conosco. Josias entendeu. Josias rompeu com as tradições. E Deus está dizendo para nós nessa noite: você vai ser diferente. Você não vai ser igual a Manassés, você não vai ser igual a Amon. Você pode ser diferente. Você pode mudar a história da sua vida através de Deus, que está aqui nessa noite para trabalhar em nossos corações. Quantas pessoas que dizem: eu não posso mudar, eu não posso ser diferente porque o meu pai bebe, eu também tenho que beber. Eu não consigo ser diferente porque a minha mãe passa, o meu avô passa por essa situação financeira, então eu tenho que passar também. Quantas pessoas que dizem: não, eu não posso mudar porque isso já vem de família, todo mundo da minha família é assim. E Deus está dizendo para nós nessa noite: vai ser diferente em nome de Jesus. Vai ser sal, vai ser luz, vai ser bênção e vai ser levantado por Deus para fazer a diferença. Glória a Deus. Deus pode, meus irmãos, fazer além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Josias, ele quis ser diferente. Ele disse: não, eu vou romper as tradições. O meu avô foi ruim, o meu pai foi ruim,
mas em Deus nós podemos ser melhores. Em Deus nós podemos crescer. Em Deus nós podemos nos ajoelhar e clamar e saber que Ele vai nos responder nessa noite. Nós chegamos aqui com um propósito, eu não sei qual é o teu, mas eu sei que Deus já falou conosco nessa noite. E se você crer, se você clamar, se você buscar, Deus pode e vai te responder em nome de Jesus. E nós seremos diferentes para a honra e a glória do seu nome. Isso é graça, meus irmãos. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos nada. Nós merecíamos o inferno. Mas Deus lá do céu olhou para mim, olhou para você e disse: eu quero honrar, eu quero abençoar, eu quero que Ele seja diferente. E cá estamos nós nessa noite, numa vigília, meia-noite e meia, meia-noite e 35, quase 40, para glorificarmos e exaltarmos ao Senhor pelas suas maravilhas. Josias disse: eu vou ser diferente. Eu vou fazer a diferença por onde eu passar. E eu vou andar no caminho de Davi, o meu pai. Deus está chamando a nossa atenção nessa noite. Deus está falando conosco nessa noite. Ele está dizendo: rompa as tradições. Nós seremos diferentes em Deus. Nós seremos vencedores em Deus se nós quisermos, se nós recebermos aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia nos diz que em Gênesis capítulo de número 12, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai de perto da tua parentela e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Abraão ouviu aquela voz e ele saiu, sem saber por onde ia. E a Bíblia nos diz que anos se passaram, anos. E a promessa não acontecia, nada dele ter um filho. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que em um determinado momento, Deus honrou a Abraão, Deus honrou a Sara, e eles tiveram o filho da promessa, porque esse é o Deus que nós servimos. Você crê nesse Deus? Que pode nos tirar de onde nós estamos e nos colocar em lugar elevado, em lugares diferentes, em posições diferentes e nos abençoar de uma forma toda especial. Ele tem esse poder, meus irmãos. Nós não somos nada, a graça é isso, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele decidiu nos fazer promessas e honrar as nossas vidas através dessas promessas. Diga amém, meus irmãos, por esta palavra. Receba essa palavra e creia que Deus pode te fazer diferente. O versículo bíblico diz que Josias, ele andou pelo caminho de Davi, seu pai, e ele não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Isso fala de perseverança. Isso fala de dedicação. Isso fala de esforço. A Bíblia vai nos dizer que Josias se esforçou. Josias andou no caminho de Davi, seu pai, e ele não se apartou nem para a direita e nem para a... Ele esteve firme com Deus. Ele esteve constante na obra do Senhor. E enquanto nós estamos aqui buscando a Deus, nessa hora, Deus está cuidando de nós. Eu creio que enquanto nós estamos aqui, Deus pode fazer aquilo que você pensa que Ele não pode fazer. Aonde quer que esteja. Quem sabe você está aqui orando a Deus, Deus está cuidando lá na sua casa de tudo que está lá. Quem sabe você está aqui orando a Deus, buscando a Deus, e Ele está cuidando de tudo aquilo que você veio pedir nessa noite. Deus pode fazer além. O versículo bíblico nos diz que Josias, ele não olhou nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, no Novo Testamento, de vários milagres em que Jesus fez, que Jesus realizou. E a Bíblia vai nos dizer que na maioria dos milagres, muitas pessoas foram atrás de Jesus. Elas se dedicaram, perseveraram. A Bíblia nos diz de uma mulher com fluxo de sangue, que sofria 12 anos deste mal. E o versículo bíblico nos diz, lá em Marcos capítulo de número 5, que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos. A Bíblia nos diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha com muitas coisas e nada havia
cura para ela. Mas a Bíblia vai nos dizer que um dia Jesus passava, e sempre quando Jesus passava tinha uma grande multidão em volta dele. E Marcos capítulo 5 diz que essa mulher com fluxo de sangue, ela rompe a multidão e ela toca nas vestes de Jesus. E ela é curada, porque ela foi persistente. Tinha uma grande multidão, mas ela disse, eu vou romper essa multidão. Aleluia. Eu vou tocar apenas nas vestes de Jesus. E eu sei que se eu tocar apenas nas vestes de Jesus, eu serei curada. Glória Eu serei transformada. Aquilo que o médico não pôde fazer por mim, Jesus vai fazer. Aquilo que os homens prometeram para mim, eu sei que se eu tocar nas vestes, eu serei curada, eu serei transformada, eu serei renovada pelo poder que existe no nome do Senhor Jesus. Aquela mulher foi persistente, ela disse, o médico não pôde fazer, a multidão me aperta, a multidão é grande demais, mas eu vou atravessar essa multidão, eu vou tocar em Jesus e eu receberei a minha vitória. Deus pode fazer. Ela foi persistente. Ela foi insistente. A multidão a apertava, o texto bíblico nos diz. Mas ela disse, não, ninguém vai me impedir de receber a minha vitória. Eu vou romper essa multidão. Eu vou em frente. Eu vou seguindo, porque Deus pode fazer por mim. A Bíblia nos diz de um homem, de um cego. Nós conhecemos a história, o cego Bartimeu. Marcos capítulo de número 10 diz que Jesus passava e também junto com ele vinha uma grande multidão. E a Bíblia nos diz que esse cego ouve falar que um homem chamado Jesus estava passando e que esse homem operava milagres e maravilhas. A Bíblia nos diz que esse cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, com aquela multidão apertando, talvez não escutou e ele continuava a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão dizia, não, se cala, cego, fica quieto, cego, para de gritar que ele não vai te ouvir, cego. Mas a Bíblia nos diz que ele dizia e gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia nos diz que Jesus ouve aquele cego, vai em direção a ele e diz, o que queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ver, Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, então veja, a tua fé te salvou. Ele foi persistente. As pessoas diziam, cala-te, cego, fica quieto, cego. Mas ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e Deus está esperando apenas isso de você. Que você clame e diga, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez Jesus está esperando ouvir a sua adoração nessa noite, o seu clamor nessa noite. Quem sabe ele está passando no nosso meio, está passando perto de você e ele está querendo ouvir a sua voz dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus já ouviu a sua voz, o seu clamor nessa noite? Glorifique e exalte ao nome do Senhor Jesus. Quem sabe ele já passou aqui. Quem sabe ele já passou perto de você. E ele está querendo ouvir o meu e o seu clamor nessa noite. Aleluia, Deus. O versículo bíblico que nós lemos diz que Josias, ele foi persistente. Ele não se apartou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele esteve firme com Deus. E ele foi, acima de tudo, meus irmãos, obediente. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas, capítulo de número 34, que também vai narrar a história de Josias, é um texto paralelo, que ele derrubou todos os altares que o seu avô e o seu pai fizeram. A Bíblia nos diz que ele foi obediente. E o caminho que Deus tem para nós é o caminho da obediência. Nós seremos vitoriosos e felizes quando nós estivermos na presença de Deus fazendo a sua vontade. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus está acima da minha vontade, do meu querer. Quem sabe nós em alguns momentos das nossas vidas olhamos para situações, a gente quer as coisas do meu e do seu jeito. Só que Deus olha para nós e diz, não é do seu
seu jeito, é do jeito que Ele quer para você. A Bíblia vai nos dizer que o caminho que Deus tem para nós é o caminho da obediência. Jesus andou no caminho da obediência. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. João capítulo 1 diz que Ele é o Verbo, que Ele estava no princípio com Deus e que Ele é Deus. Ele veio a esta terra e Ele teve uma vida de obediência. Ele não precisava orar, mas Ele orava. Ele não precisava muitas vezes se submeter a algumas situações, mas Ele se submeteu, porque Ele decidiu seguir o caminho da obediência. Em Lucas capítulo de número 6, versículo de número 12, diz que Jesus saiu ao monte para orar, para escolher os discípulos. Jesus já sabia quem seriam os seus discípulos. Jesus é onipresente, é onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Mas a Bíblia nos diz que Ele decidiu viver uma vida de obediência. E a Bíblia nos diz que Ele subiu ao monte para orar, para escolher os discípulos. E quando eu leio esse texto, eu olho para Jesus e eu glorifico a Deus, porque Jesus teve misericórdia de nós. E Ele se submeteu à obediência para nos dar o exemplo e para nos mostrar que o caminho que nós devemos seguir é o caminho da obediência. A Bíblia nos diz que Jesus no Getsemane, orando, buscando a presença de Deus, Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele disse: Senhor, eu estou angustiado. Jesus estava triste, porque daqui a algumas horas ele seria entregue nas mãos dos homens para o crucificarem. A Bíblia nos diz que ele agora está no Getsemane orando, e ele chama Pedro, Tiago e João e diz: orem comigo também. Ele se afasta um pouco dos discípulos e vai orar. A Bíblia nos diz que quando Jesus volta, os três estão lá roncando, dormindo. E Jesus fala: vocês não podem orar comigo, vocês não podem vigiar comigo. E a Bíblia nos diz que Jesus ora angustiado. E existe um texto bíblico que diz que Deus manda um anjo do céu para confortar Jesus de tamanha tristeza em que ele estava sentindo. O momento da crucificação e da dor estava chegando. A Bíblia nos diz que o Jesus que curou, o Jesus que transformou vidas, daqui a algumas horas, as pessoas que foram curadas, que receberam a bênção, daqui a pouquinho estavam lá gritando: crucifica. As pessoas que foram curadas, que foram transformadas, horas depois estavam dizendo: crucifique e solta Barrabás. A Bíblia nos diz que Jesus está orando no Getsemane e em ato de obediência ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas se não, é um ato de obediência. Faça-se a tua vontade. Cumpra-se, Jesus, o teu querer na minha vida. Jesus estava nos ensinando a viver uma vida de obediência. A vida que Deus tem para nós, meus irmãos, é uma vida de obediência. E Josias, em 2 Crônicas, capítulo de número 34, ele decidiu viver uma vida de obediência. Ele olhou em volta e disse: eu não tenho em quem me espelhar, então eu vou seguir o exemplo de Davi, o meu pai. Deus pode fazer além. Deus pode transformar as nossas vidas. E o menino que todo mundo olhava e dizia assim: esse Josias não está com nada, esse Josias não pode nada, esse Josias só vai ser mais um que vai entrar e vai desobedecer e vai fazer a mesma coisa que o pai dele fez, a mesma coisa que o avô dele fez. Deus olhou para ele e disse: ele vai ser diferente. Ele vai fazer a minha vontade, porque Deus pode aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, nós entregamos para Deus e Deus pode resolver. Deus pode trabalhar se nós quisermos, se nós recebermos, se nós estivermos atentos para ouvir tudo aquilo que Ele tem para falar conosco. Deus, meus irmãos, está além daquilo que nós podemos pensar. Deus pode fazer e Deus pode trabalhar. Todo mundo dizia: Josias não.
Com 8 anos de idade, o seu avô desse jeito, o seu pai desse jeito, só vai ser mais um. E cá estamos nós para dizer que somos diferentes em Deus. Que somos sal e que somos luz da terra. Que somos filhos de Deus e como filhos de Deus, nós recebemos as suas promessas e todas elas ao seu tempo se cumprirão. Porque Deus, Ele é fiel. Você crê que Deus é fiel? Você crê que Deus é poderoso? Você crê que você pode ser diferente? Que as pessoas podem olhar para você e dizer assim, esse não é mais um. Esse não é mais uma. Ela é diferente. Ele é diferente. Ela tem um brilho no olhar. Ele é diferente, ele tem um brilho no olhar. Ele não é igual a todo mundo, não. Ele é sal e luz do mundo. Ele é filho de Deus, ele é servo de Deus. Que as pessoas ao nosso redor possam reconhecer que Deus habita em nós. Que Deus está em nós. Que Deus é poderoso. E que não é sobre a minha vida, não é sobre a sua vida, mas é sobre o poder que existe em Jesus. O poder que existe no Filho de Deus para trabalhar em nossas vidas. Se nós quisermos, se nós andarmos no caminho da obediência, se nós olharmos para os bons exemplos, Deus vai nos abençoar, e eu creio assim, em nome de Jesus. Peço que vocês coloquem de pé e façam uma oração juntamente comigo. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração.